paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro de Josué, capítulo 23. O Senhor tinha dado desde há muito tempo tranquilidade a Israel e o livrara de todos os inimigos dos arredores. Josué, sendo já velho e avançado em idade, convocou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais, e disse-lhe: Eis que estou velho de idade muito avançada, e vistes tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações diante de vós, porque é o Senhor vosso Deus quem combateu por vós. Vede, reparti entre vós, por sorte, todos esses povos que restam a combater. É a herança de vossas tribos, assim como aqueles que exterminei desde o Jordão até o mar grande do ocidente. O Senhor os expulsará e os despojará em vosso proveito, e sua terra se tornará vossa propriedade, como vos prometeu o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, em pôr em prática tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, e não vos desvieis dela nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com esses povos que ficaram habitando entre vós. Não invoqueis o nome de seus deuses, e não jureis por eles. Guardai-vos de prestar-lhe culto e adorá-lo. Mas permanecei unidos ao Senhor vosso Deus, como fizestes até hoje. O Senhor despojou em vosso favor grandes e poderosas nações. Até o presente ninguém vos pode resistir. Um só dentre vós punha em fuga 1000 inimigos, porque o Senhor vosso Deus combatia por vós, como ele vos tinha prometido. Tende, pois, grande cuidado em amar o Senhor vosso Deus. Se vos desviardes e vos unirdes aos restos dessas nações que habitam entre vós, misturando-vos a elas e contraindo com elas matrimônios, sabei que o Senhor vosso Deus não continuará a despojá-las em vosso proveito. Elas se converterão para vós em laços e ciladas a zorrague, sobre os vossos rins e espinhos, nos vossos olhos, até que tenhais desaparecido desta terra fértil que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que me vou hoje pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as boas palavras que pronunciou em vosso favor o Senhor vosso Deus, nenhuma só ficou sem efeito. Todas se cumpriram e não falhou uma sequer. Ora, assim como se realizaram todas as boas promessas que o Senhor vosso Deus vos fez, assim também mandará sobre vós todos os males de que vos ameaçou, até que vos extermine de sobre essa terra fértil que ele vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, indo servir outros deuses e prostrar-vos diante deles, o furor do Senhor se inflamará contra vós, e sereis depressa tirados dessa excelente terra que vos deu. Livro de Josué, capítulo 24. Josué convocou a Siquém todas as tribos de Israel, seus anciões, seus chefes, seus juízes e seus oficiais. Eles apresentaram-se diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel. Outrora vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão e de Nacó, habitavam além do rio e serviam a deuses estrangeiros. Tomei vosso pai Abraão do outro lado do Jordão e conduziu à terra de Canaã. Multipliquei sua descendência e dei-lhe Isaque, a qual dei Jacó e Esaú. E dei a este último a montanha de Sé. Jacó, porém, e seus filhos desceram ao Egito. Depois mandei Moisés e Arão e feri o Egito, com tudo o que fiz no meio deles. E em seguida vos tirei de lá. Fiz sair vossos pais do Egito, e quando chegastes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar vermelho. Os israelitas clamaram ao Senhor, o qual pôs trevas entre vós e os egípcios, e fez vir o mar sobre eles, cobrindo-os. Vistes com os vossos olhos o que fiz aos egípcios, e depois disso habitastes muito tempo no deserto. Conduzi-vos em seguida à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Eles combateram contra vós, mas eu os entreguei em vossas mãos. Tomastes posse de sua terra, e eu os exterminei diante de vós. Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, combateu contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão,
e ele teve de vos abençoar, e tirei-vos da mão de Balaque. Passastes o Jordão e chegastes a Jericó. Combateram contra vós os homens dessa terra, bem como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os iteus, os gergeseus, os heveus e os jebuseus, e os entreguei todos nas vossas mãos. Mandei adiante de vós vespas que expulsaram os 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Desse modo, dei-vos uma terra que não lavraste, cidades que não construíste, onde agora habitais, vinhas e oliveiras que não plantaste, das quais comeis agora os frutos. Agora, pois, temei o Senhor, e servi-o com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses, a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. O povo respondeu: longe de nós, abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, Ele que nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios, e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas nações, assim como os amorreus que habitavam na terra. Nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vós não podereis servir o Senhor, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não perdoará as vossas rebeliões e os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor para servir outros deuses, Ele se voltará contra vós e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Não, clamou o povo, porque é o Senhor que nós queremos servir. Josué disse-lhes: sois testemunhas contra vós mesmo, de que escolhestes o Senhor para prestar-lhe culto. Somos testemunhas, responderam eles. Agora, pois, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai os vossos corações para o Senhor Deus de Israel. Nós serviremos o Senhor nosso Deus, respondeu o povo a Josué, e obedeceremos a sua voz. Desse modo, Josué fez um pacto naquele dia com o povo e deu-lhe em Siquém leis e prescrições. Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus. Tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu ali, debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor. E disse a todo o povo: esta pedra servirá de testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Ela servirá de testemunho contra vós, para que não abandoneis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua propriedade. E aconteceu depois disso que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na terra de sua possessão, em Taminat-Saré, na montanha de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Durante todo o tempo da vida de Josué, Israel serviu o Senhor, bem como enquanto viveram depois dele os anciões que conheciam tudo que o Senhor tinha feito em favor de Israel. Sepultaram também em Siquém os ossos de José, que os israelitas tinham trazido do Egito. Depuseram-no nas porções da terra que Jacó havia comprado aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornou propriedade dos filhos de José. Eleazar, filho de Arão, morreu também. Enterraram-no em Gabaá, cidade de Finéia, seu filho, que lhe tinha sido dada na montanha de Efraim. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, dos versículos 1 ao 21. Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos, mas se não vos arrependeres, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todo do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor:
Eis que 3 anos há que venho procurado fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ainda ocupa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixai ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê fruto. Caso ao contrário, mandarás cortá-la. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos era possessa de um espírito, que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: Estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhe o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Jesus dizia ainda: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: A que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Salmo 40, dos versículos 11 ao 14. Ao menos vós, Senhor, tendes piedade de mim. Erguei-me para eu lhe dar a paga que merece. Nisso verei que me sois favorável, se meu inimigo não triunfar de mim. Vós, porém, me conservareis incólume, e na vossa presença me poreis para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Assim seja, assim seja. Provérbios, capítulo 22, dos versículos 9 ao 16. O homem benevolente será abençoado, porque tira do seu pão para o pobre. Expulsa o mofador e cessará a discórdia. Ultrajes e litígios cessarão. Quem ama a pureza do coração, pela graça dos seus lábios, é amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem a sabedoria, mas arruinam as palavras do pérfido. Há um leão do lado de fora, diz o preguiçoso. Eu poderei ser morto na rua. A boca das meretrizes é uma cova profunda. Nela cairá aquele contra o qual o Senhor se irá. A loucura apega-se ao coração da criança. A vara da disciplina afastará dela. Quem oprime o pobre enriquece. Quem dá ao rico empobrece. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.